Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso somos cristãos, porque temos Jesus como a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E desde já quero deixar aqui para você, dar um joinha, escreva de onde você está nos assistindo, qualquer dúvida, pergunta, de onde você está nos assistindo, para você se conectar, fazer um bate-papo, o que você achou desse vídeo aqui nos comentários abaixo, aperta no sininho, dá um joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, PR Giovanni, e aqui também no Instagram, divulgando através das suas redes sociais. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a primeira carta paulina aqui, que Paulo escreveu para seu filho na fé, Timóteo. Estamos no capítulo 1, versículo 12, versículo a versículo, estudando junto, meditando aqui de forma textual na palavra de Deus e aprendendo princípios e valores extraordinários que podem, de alguma maneira, tocar, transformar a sua vida, gerar uma espiritualidade viva, pujante, poderosa, num ano novo que se abre diante de nós, um ano de muita bênção, graça, crescimento, prosperidade, maturidade, rompimento de fé sobre a tua vida, em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 1,12: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha que coisa linda. O próprio Paulo reconheceu que foi a graça de Deus que o capacitou no ministério. E não só isso, o próprio Cristo Jesus, a partir do seu encontro lá na estrada de Damasco, foi confortando, capacitando, gabaritando o apóstolo Paulo na sua jornada mediante a sua fidelidade. A fidelidade é uma das coisas mais escassas nos dias de hoje. Em tempos onde as pessoas são desleais umas com as outras, infiéis nos seus relacionamentos, infiéis nos seus contratos, nas suas alianças. Sabe, querido, a aliança, o compromisso, a fidelidade é uma coisa essencial para o verdadeiro cristão. Assim como Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel, é um Deus leal, cada cristão, eu e você, precisamos ser leais nas nossas relações de afeto, de amor, de irmandade, na família, no casamento, na relação com os nossos filhos. Será que você pode ser encontrado, assim como Paulo foi encontrado, alguém fiel ao Senhor, fiel às pessoas? Tem muita gente que acha que é fiel ao Senhor, mas é infiel com as pessoas aqui na terra. Aí vale as palavras de João, que diz assim: se você não sabe amar o vosso irmão a quem você vê, como é que você diz amar a Deus a quem você não vê? Então, se você, também podemos trazer aqui para a fidelidade, se você é infiel com o seu irmão a quem você pode tocar e ver, como é que você se diz fiel a Deus a quem você não vê? Então, olha que coisa tremenda. Ele recebeu graça de Deus, ele foi confortado por Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo o gabaritou, o capacitou a se manter fiel diante de Deus, fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores, fiel ao chamado que Deus havia entregado nas suas mãos, fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Nós temos um eterno propósito de Deus, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas cada cristão tem um chamado, uma vocação, uma missão específica de Deus. E porque ele se manteve fiel por toda a vida, começou bem, permaneceu bem, terminou bem a sua carreira. Nós vemos no final de 2 Timóteo, dizendo: combati o bom combate, guardei a minha fé, Então nós vemos ali uma fidelidade que permaneceu até o final da sua vida, quando ele foi oferecido por libação, como um sacrifício vivo diante do Senhor. Segundo a tradição cristã, Paulo foi decapitado, provavelmente pelo imperador Nero em Roma, mediante uma perseguição
de Roma, um tribunal, um juízo, uma perseguição aos cristãos, e ele já estava ali preso em Roma. Foi decapitado, oferecido como um sacrifício vivo ao Criador e subiu aos céus, e lá no céu faz parte dessa grande nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 11, né, que fala de uma grande nuvem de testemunhas que nós temos. Hebreu 12, que fala dessa grande nuvem de heróis da fé de Hebreus 11, que nós encontraremos lá no céu. O apóstolo Paulo, que se manteve fiel, por isso Cristo o colocou no ministério. Nós não podemos inventar ministérios, nós não podemos inventar propósitos, chamados e vocação. Quem nos vocaciona é o Senhor. Quem estabelece um propósito, um chamado de Deus para a nossa vida, mediante a nossa fidelidade a Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo Jesus. Quem o gabaritou, derramou graça, o confortou, mediante as dificuldades que o apóstolo Paulo vivenciou. E no 13 ele diz: a mim que dantes fui blasfemo, ou seja, alguém que falava coisas equivocadas a respeito de Deus, né? Mentiras acerca do caráter de Deus. Blasfêmia é isso, é falar qualquer inverdade, mentira acerca do caráter de quem é Deus. E ele foi perseguidor e injurioso contra o Senhor, é claro, mas alcancei de Deus misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Olha que coisa interessante, a incredulidade causada pela ignorância levou Paulo a ser blasfemo, perseguidor da igreja e injurioso, ou seja, um caluniador, um difamador dos filhos de Deus, do povo de Deus. Mas, pela graça de Deus, de forma soberana, da parte do próprio Cristo e do próprio Senhor, Deus o chamou de forma misericordiosa. Então Paulo fala: não é por mim, não é pelas minhas obras, não é pelos meus méritos, mas porque alcancei misericórdia, porque Deus teve misericórdia de mim, porque estava em ignorância e vivia em incredulidade. Até um incrédulo pode ter esperança da parte de Deus. Até um ignorante, espiritualmente falando, pode ser salvo, chamado e desfrutar da misericórdia de Deus, se assim o Senhor, na sua soberana vontade, o chamar para o seu grande propósito eterno, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lembrando sempre que a salvação parte sempre de Deus. Nós respondemos a um chamamento que procede e se inicia no Senhor. O chamado da salvação procede de Deus, e a nossa resposta a esse chamado é o que define se somos salvos ou não, mediante a fé, como fruto da graça de Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Paulo reconhece, é pura misericórdia, porque eu era um ignorante, porque eu era um incrédulo, porque eu era um blasfemo, porque eu era um perseguidor da igreja, porque eu era um injurioso, falava um monte de asneira sobre o povo de Deus. Antes eu era isso. Então sempre eu e você teremos um antes e um depois de Cristo. Teremos o que nós éramos antes de Cristo, filhos da desobediência, né? Cegos debaixo dos pecados, delitos e ofensas. Estávamos ali mortos espiritualmente, mas depois de Jesus, alcançados pela sua misericórdia, somos salvos, restaurados, libertos e transformados pelo poder de Deus. É o que diz o versículo 14: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então ele está dizendo: não sou eu, é a graça do nosso Senhor. Foi a graça que me salvou, foi a graça do Senhor Jesus que superabundou sobre a minha vida, através da fé e do amor que há em Jesus Cristo. Como é que está o seu amor a Jesus Cristo? Como é que está a sua fé e a sua confiança em Jesus de Nazaré? Será que você tem desfrutado dessa superabundante graça? Inclusive o Asaf tem uma linda música chamada Superabundante Graça. Uma graça que vai além do entendimento humano, uma paz que excede todo entendimento. E graça significa um dom imerecido, um presente que nós não merecíamos,
mas pela graça de Deus, a vida eterna, a salvação, nos foi dada mediante a fé e o amor que nós desfrutamos e que colocamos em Jesus Cristo. Aqui não está falando de uma mulher, de um personagem, de um santo A, B, C ou D, da denominação da igreja A, B, C ou D. Não está falando um líder religioso, não está falando do profeta A, B, C ou D. Não, está falando de uma pessoa bendita, o Deus homem, o Deus que se encarnou e viveu entre nós, o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único capaz de salvar através da fé e do amor, derramar a sua superabundante graça sobre nós. Por isso, assim como Paulo reconheceu a superabundante graça de Cristo, que você reconheça e que você viva debaixo dessa graça superabundante por todos os dias da sua vida. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você desfrute dessa vida plena, abundante, maravilhosa que Jesus tem para cada um de nós. Não esqueça de deixar os seus comentários embaixo. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, também tem todas as informações para que você se levante como um cooperador fiel nessa obra linda de tocar vidas, abençoar famílias, ministrar a palavra de Deus evangelística, através da internet, através dos cultos, através das pregações itinerantes. Estamos aqui para servir a Deus e pregar o evangelho do reino, o evangelho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. E todas as informações para que você se conecte conosco está aqui debaixo. Dê um joinha, compartilhe, aperta no sininho, siga o nosso canal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.